Ah, o horário de verão começou. Aquele período maravilhoso do ano que todo mundo acorda com sono, perde a hora, fica o dia inteiro com aspecto de zumbi, para que as empresas de energia elétrica tenham uma economia absolutamente desprezível. Por que isso? Houve uma época em que havia efetivamente uma economia significativa aí. Principalmente porque, com o horário de verão, as pessoas tomavam banho com a luz apagada. Eu explico. Chuveiro elétrico e luz elétrica são dois dos principais gastos de energia numa residência típica, junto com o ar-condicionado, a geladeira e o ferro de passar roupa. O gasto de energia de lâmpadas é maior, obviamente, quando está escuro. O gasto com energia com o chuveiro elétrico tem um pico por volta das 19 horas, que é quando as pessoas chegam do trabalho e tomam banho. No horário normal, as pessoas chegam em casa às 19 horas e já está escuro, então elas acendem a luz e tomam banho. Esses dois fatores se somam, gerando um pico grande na demanda. Não existe tecnologia adequada para se armazenar energia elétrica. Então, as usinas geradoras de energia precisam ser dimensionadas com capacidade para atender esse pico de demanda de energia. O horário de verão garante que, ao chegar em casa, ainda vai estar claro. Você vai continuar tendo o pico de consumo do chuveiro elétrico, mas as luzes você só vai acender depois. A quantidade de energia gasta continua basicamente a mesma, mas o pico de energia agora diminuiu. Se você consegue diminuir esse pico, mesmo que a quantidade de energia total continue a mesma, isso implica sim em grande redução de custos, porque você requer menos capacidade total instalada para atender essa demanda. E isso foi verdade por muito tempo. Só que a tecnologia e a cultura mudaram. Hoje temos lâmpadas fluorescentes que gastam uma fração da energia gasta com as antigas lâmpadas incandescentes. Agora, o pico do chuveiro com a luz elétrica não é mais tão significativo. Além disso, o ar-condicionado popularizou-se no Brasil. O que é esperado nesse clima infernal que vivemos? O horário de verão acaba aumentando o gasto com ar-condicionado residencial, porque as pessoas chegam em casa ainda com um dia claro, quente e ligam o ar-condicionado. O resultado disso é que a economia com horário de verão já era decrescente há muito tempo, e hoje não há qualquer justificativa para se manter o horário de verão. Por que eles continuam fazendo isso? Só existe uma resposta possível. O governo é sadista. Não basta ele te explorar com impostos escorchantes e rir na sua cara com leis idiotas para arrecadar ainda mais dinheiro seu. Ele gosta de te fazer sofrer absolutamente pelo único propósito de te ver sofrendo. Ah, mas tem gente que gosta do horário de verão. Claro, todo mundo sabe que existem malucos masoquistas no mundo. Tem gente até que paga para ser chicoteado em masmorras sadomasoquistas. Tem gente que se orgulha de pagar imposto. Sem governo, quem iria encher o nosso saco com horário de verão? Bom, espera-se que ninguém. A pergunta parece boba, mas pensa bem. Não é só o horário de verão. É todo o sistema de horários, fusos horários que precisa ser estabelecido para que as pessoas possam se comunicar com eficiência, marcar compromissos, estabelecer turnos. E a certificação de pesos e medidas? Sem um governo, quem faria isso? No mundo anarcocapitalista, regrediríamos à Idade Média em que cada lugar contava a hora de um jeito, cada comerciante usava uma medida diferente? As vantagens da padronização são evidentes em qualquer sociedade. Por mais que todo mundo seja livre para criar um plug e uma tomada com a sua forma própria, é muito melhor se todos concordarem em adotar o mesmo padrão. E a única forma de garantir que todos vão usar o mesmo padrão é um governo coercitivo obrigando a todos a fazer isso, certo? Errado, lógico. Me mostra aí quando foi que o governo obrigou todo mundo a usar o USB. No entanto, a indústria de informática seguiu o padrão simplesmente por ser o melhor para todos, com algumas poucas exceções de fabricantes que estão cagando para os seus consumidores. Todos adotam o padrão porque é o melhor para todas as partes. Não é preciso coação quando a solução é melhor para todos, basta a informação. Pode-se ver que a indústria da informática já surgiu com essa mentalidade. Quem cria os padrões? Há organizações abertas onde tais padrões são definidos, com processos tecnicamente adequados, consultas públicas prévias para garantir a adequação, gerando as RFCs. Tais organizações são mundiais, não nacionais. Imagina se tivéssemos apenas um tipo de tomada e plug no mundo todo.
Lógico que governos jamais aceitariam isso, perderia a graça torturar seus escravos sadisticamente, com padrões nacionais que não servem em nenhum outro lugar do mundo. Numa sociedade de informação ampla, os padrões definidos são divulgados de forma aberta, e como é melhor interesse para todos, todos adotam. Ninguém precisa obrigar ninguém. Da mesma forma, é fácil imaginar que órgãos como a ABNT, que hoje já é fundeada majoritariamente pela iniciativa privada, continuaria existindo mesmo após o fim do governo, ganhando até mais atribuições, tais como definir uma norma para horários e fusos horários em determinada região. Ninguém seria obrigado a seguir suas deliberações, mas é o interesse de todos. Não há necessidade de implementação coercitiva, mas diferenças culturais podem ficar difíceis de conciliar, certo? Veja o caso dos Estados Unidos e o sistema métrico. Quando era colônia inglesa, adotou as unidades imperiais inglesas, libra, polegada, graus Fahrenheit, pés, etc. Após a independência dos Estados Unidos, no século XVIII, a França implementou uma ideia que já era cogitada por especialistas há muito tempo: a padronização de pesos e medidas em múltiplos de 10. Naquela época, as medidas de peso e distância variavam de cidade para cidade. Haviam 12.000 unidades de peso só na França. Então, lógico, havia uma grande confusão no comércio. Mas não era só isso, as divisões eram irregulares. Um pé são 12 polegadas, uma jarda são 3 pés. Isso dificulta o cálculo. Além disso, existem diferentes unidades com o mesmo nome. Uma libra e uma libra troy são valores diferentes. Uma libra equivale a 16 onças, uma libra troy equivale a 12 onças troy, que também não é o mesmo que uma onça. Percebe a quantidade de problemas potenciais que podem surgir disso? A Academia Francesa de Ciência criou então um padrão de peso e medida e estabeleceu múltiplos de 10 para as divisões. O padrão do peso era grama, 10 gramas é um decagrama, 1000 gramas um quilograma, 1/10 de grama é um decigrama e assim por diante. Cada grandeza é dada em uma unidade base e suas subdivisões e múltiplos seguindo a lógica da base 10. Muito mais simples. Melhor ainda, um tratado internacional fez com que todos os países da Europa e, por consequência, suas colônias adotassem o mesmo modelo. Só os Estados Unidos ficaram de fora. Oficialmente, os Estados Unidos, Mianmar e Libéria. Mas esses outros dois, embora o sistema internacional não seja o oficial, ele é o mais usado hoje em dia. Essa situação que persiste no ZEUA é extremamente complicada e já gerou problemas até em projetos de satélite feitos em conjuntos com empresas americanas e europeias. Um satélite enviado para Marte em 1999 falhou e se perdeu, gerando milhões de prejuízo porque haviam cálculos feitos na unidade errada. Parece óbvio que a solução mais simples seria forçar os Estados Unidos a adotar o sistema de medidas internacional. Embora uma mudança nesse padrão pareça difícil nos Estados Unidos hoje em dia, em tese, se o governo federal americano quiser, ele pode forçar coercitivamente essa mudança. Sem um governo para forçar tal alteração, parece impossível que a população faça isso. Até porque o principal motivo pelo qual o governo não faz essa alteração é esse. Vários presidentes americanos no passado tentaram implementar tal mudança, mas a reação negativa foi tanta que abandonaram a ideia. Então, o Ancapistão estaria fadado a conviver com diferentes sistemas de medidas para todo sempre? Bom, assim como o Estadistão, me parece, não é? Mas é importante ressaltar alguns pontos. Embora o sistema americano seja diferente, ele se tornou uniforme e conversível. Houve uma época que haviam pés de 11 polegadas e meia e pés de 12 polegadas. Houve uma época que se discutia qual era a conversão correta entre polegadas e centímetros. Hoje não tem mais isso. Um pé é sempre 12 polegadas e a conversão é fixa e definida. E com os sistemas de informação disponíveis, os problemas são menores. Os principais sistemas informatizados de projetos de engenharia, AutoCAD, etc., eles fazem a conversão para você. Isso torna problemas como o satélite de 1999 altamente improváveis hoje em dia. Embora seja um fato que o sistema americano é mais complicado e dificulta o cálculo automático, não há por que forçar alguém a usar algo contra sua vontade. Havendo consistência na conversão, não há impacto significativo. E esse tipo de problema parece estar ligado apenas a situações anteriores à era da informação. Qualquer nova medida surgida mais recentemente, certamente a internet vai se encarregar de uniformizar e tornar um padrão mundial, tal como o byte, kilobyte, megabyte, etc. Se as tomadas elétricas tivessem sido inventadas hoje, certamente haveria um padrão único no mundo.
E eu não acho improvável que um dia, talvez até bem próximo, o padrão USB passe a ser usado como tomada normal, apenas por ser um padrão uniforme mundialmente. A gente abandone a tomada tradicional e todos os aparelhos passem a usar o USB para carregar energia. Liberdade e convergência de padrões é algo natural que veremos cada vez mais ao longo do tempo. Me arrisco a dizer que até a linguagem vai se adaptar dessa forma, não com o mundo todo adotando uma mesma linguagem, porque isso criaria dificuldades culturais grandes, mas com a uniformização dos termos entre as linguagens. Termos cuja tradução é difícil ou muito específica tendem a perder lugar para termos facilmente conversíveis para outras linguagens em tradutores automatizados. O uso de programas de tradução já é grande e só tende a aumentar, mas usar termos de fácil tradução e não ambíguos tem a vantagem econômica de permitir a tradução simples e clara do texto. Eu me pego fazendo isso ao escrever os scripts desses vídeos. O futuro com liberdade jamais será uniforme. Haverão unidades diferentes, haverão línguas diferentes, mas a convergência de termos é uma tendência inexorável. Padrões vantajosos e lógicos sempre foram e sempre serão adotados livres de coação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.